Opa, tudo bem? Talijorno do Desvendando Exatos aqui. No vídeo de hoje a gente vai tratar das EDOs lineares de primeira ordem. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar mais esse aspecto teórico até a gente chegar na solução geral. Então a gente vai aprender a identificar se aquela EDO é linear ou não. Sendo linear, a gente vai introduzir aqui o conceito de fator integrante, que basicamente torna aquela EDO linear integrável, tá? Então a gente identifica e obtém esse fator integrante. Depois, a gente vai mostrar exatamente como se chega na solução geral. Mostraremos aqui um algoritmo que se constitui de quatro passos bem simples para você resolver qualquer EDO linear de primeira ordem, tranquilo? Então, como eu falei, a gente vai fazer esse aspecto mais teórico e no próximo vídeo, logo em sequência, a gente vai resolver um exemplo, justamente aplicando esse passo a passo que a gente vai te mostrar aqui hoje. Tranquilão? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora pro vídeo. Belezinha, vamos aqui então introduzir as EDOs lineares de primeira ordem. Só que antes a gente vai dar uma relembrada, né, o que são as EDOs de primeira ordem de forma geral. Como que a gente escreve essas EDOs de forma geral? Então, né, em geral, EDOs de primeira ordem são do tipo, vamos lá, y' é igual a dy dx, aqui o x está representando a nossa variável independente, lembrando que EDOs, né, equações diferenciais ordinárias, elas têm uma única variável independente, elas podem ser escritas no formato geral f de xy, ou seja, a derivada, quando a gente isola, né, essa derivada, a gente vai obter uma expressão que é função de x e de y. E aqui pode ter vários formatos. A gente pode ter um EDO linear, pode ter um EDO não linear, né? Essa EDO linear ou não linear pode ser separável e por aí vai. Então ela pode ser do tipo, por exemplo, x ao quadrado, y ao quadrado mais 2, um exemplo. Mas ela também pode ser, vamos colocar aqui um x, y menos 3 sobre x, um exemplo. Ou seja, essa f de xy ela pode assumir vários formatos, infinitos formatos. Só que o que a gente sabe? Assim como a gente fez lá para as EDOs separáveis, em que esse f de xy ele tinha um formato característico, ou seja, a gente conseguia separar em uma função de x vezes uma função de y, se a EDO é linear, então se é linear, então eu estou assumindo que ela é linear, podemos escrever na forma. Qual forma que a gente pode representar uma EDO de primeira ordem? Você tem esse chute mais certeiro? Cara, é muito similar a uma equação da reta. Ou seja, a gente vai ter um A1x vezes um y' de x mais um A0 de x, y de x, igual a um b de x. Ou seja, perceba que a gente tem aqui, ó, coeficientes ali envolvendo a função incógnita e suas derivadas. Então eu sempre vou ter coeficientes que são funções só de x. Perceba que não aparece y aqui nesse A1 nem nesse A0. E perceba, né, que aqui a gente tem o grau máximo da derivada igual a 1, porque é um EDO de primeira ordem, a gente está assumindo, né, que ', é de primeira ordem, mas se fosse de segunda ordem ia ter um A2x vezes y duas linhas. Mas perceba que é só função de x que multiplica esse y' e, obviamente, ela pode assumir a função constante ali, né? Pode assumir a forma de função constante. Perceba que isso aqui é muito similar, né, a x mais by igual a c, né? O formato de equação da reta em que a gente tem ali coeficientes multiplicando x e y. Nesse caso aqui, né, a gente tem as incógnitas, as variáveis, melhor dizendo, sendo a função incógnita e a sua derivada. Então, toda vez que a gente conseguir manipular para escrever dessa forma aqui, nós teremos uma EDO linear de primeira ordem. E nós podemos, obviamente, né, dividir isso aqui por um A1x, diferente de zero, né? Lembrando que esse A1x vai ter que ser diferente de zero, porque já pensou? Se ele fosse igual a zero,
nós teríamos já aqui a própria solução, né? Teríamos esse A0 de x vezes y de x igual a b de x, bastava isolar o y de x, a gente já teria a solução dada ali, certo? Então, não faz sentido o A1 ser igual a zero. Então, A1 sendo diferente de zero, nós obtemos, então, y de x mais A0 de x dividido por A1 de x, né? O A1 aqui dividido por A1 deu 1, beleza? Multiplicando o y de x, igual ao nosso b de x dividido pelo A1 de x. E aí aqui a gente vai dizer o seguinte, que esse A0 sobre A1 nós vamos chamar de P de x. Esse B de x sobre A1 de x nós vamos chamar de G de x. Então, isso implica que a gente pode escrever também um EDO de primeira ordem como sendo y' de x mais P de x, y de x, igual a 1G de x. Então, essa aqui é a principal forma que a gente vai deixar as nossas EDOs de primeira ordem quando a gente conseguir mostrar, né, que ela é linear. E agora, obviamente, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, né, de EDOs lineares ou não lineares. Como é que a gente identifica se a EDO é linear ou não? É álgebra. Você tem que tentar deixar no formato anterior. Ou você coloca na forma de coeficientes multiplicando ali tanto a derivada como a função incógnita igual a um g de x, ou você simplesmente deixa nesse formato, y' mais p de x vezes y igual a g de x, tranquilo? E beleza, vamos lá. Esse primeiro caso aqui já está no formato dy dx, ou seja, a derivada já está isolada. Então, eu vou passar esse y sobre x para o outro lado de tal forma que eu tenha y' de x menos 1 sobre x vezes o próprio y de x igual a x quadrado, que ficou lá do outro lado. Perceba que isso aqui é bem similar, né? É praticamente idêntico ali a y' de x mais p de x e y de x igual a g de x. Ou seja, o meu g seria o x quadrado, o meu p seria menos 1 sobre x. Tranquilo? Então, essa EDO é linear. Essa EDO, ela é linear. Beleza. Agora, esse segundo exemplo aqui. Quando tiver, né, a gente tiver o y elevado a qualquer potência que não seja 1, você pode desconfiar que, assim, existe uma grande chance de ela ser não linear. Só que você não pode afirmar antes de fazer álgebra. Por quê? Porque aqui eu tenho y vezes y'. Então, eu posso dividir toda essa expressão aqui por y, de tal forma que eu tenha y' é igual a x ao quadrado vezes y quadrado dividido por y. Perceba que esse quadrado vai cancelar com esse y aqui, de tal forma que eu tenha y', né, igual a x ao quadrado vezes y. Tranquilo? Ou seja, eu dividi todo mundo por y, esse primeiro y aqui sumiu, beleza? Aí aqui, quando eu tenho y quadrado sobre y, deu o próprio y, de tal forma que a gente chega aqui, né, em y' menos x quadrado vezes y igual a zero. Ou seja, essa EDO, ela é linear. Por quê? Porque eu tenho aqui o 1 vezes y', está no mesmo formato aqui do de cima, menos uma função de x vezes o y igual a zero. Aqui a diferença é que o g de x é igual a zero. E aqui eu já introduzo, né, o conceito de EDO linear homogênea ou não. Esse termo g de x, ele pode ser diferente de zero, significa que a EDO linear é não homogênea, e ele pode ser igual a zero, que é uma EDO linear homogênea. E aí perceba que a gente já falou de EDOs homogêneas no sentido de escala, quando a gente escrevia na forma y sobre x. Aqui a homogeneidade tem a ver, né, com o g de x, são conceitos diferentes e você não pode confundir. Tranquilo? Então perceba que aqui nós temos duas EDOs lineares até agora, né? Agora, essa terceira EDO aqui, ela claramente é não linear, né? Por quê? Porque a gente tem essa potência aqui quadrática e a gente não tem um y ali para dividir, multiplicando o y'. Então eu trouxe aqui de propósito, né, esses dois exemplos para você perceber que eu posso ter um EDO linear, mesmo quando aparece um y quadrado no início, e posso ter um EDO não linear quando a mesma potência ali no y aparece. Tudo depende da álgebra, é por isso que você tem que manipular um pouquinho algebricamente. E de fato ela é não linear, né? Porque a gente pode passar esse 2x ao cubo y quadrado para o outro lado, então vai ficar menos 2x ao cubo y quadrado,
igual a 2 sobre x. Então, perceba que a não linearidade está justamente aqui. Eu tenho uma potência no y. Então, esse termo aqui faz com que a EDO seja não linear. Não linear. Tranquilo? Então, nós temos aqui duas EDOs lineares e uma EDO não linear. Então, o primeiro passo é identificar se essa EDO pode ser escrita no formato y mais py igual a g, ou a0, né, ou a1. Você pode escolher aí o coeficiente. Então, vamos chamar de a1 y' mais a0 y igual a 1b de x. Qualquer um dos dois formatos. Só que esse segundo formato, ele é mais interessante. Por quê? Porque agora a gente vai introduzir a ideia de fator integrante. O que é esse fator integrante aqui representado pela letra grega μ de x, né? Basicamente, esse fator integrante ele faz com que aquela EDO seja integrável e a gente já vai entender o porquê disso. Então, o que a gente tem? A gente vai partir do formato de linear. Então, a gente já vai ter mostrado que aquela EDO é linear. Então, perceba que eu já estou dizendo, já estou afirmando que a EDO de primeira ordem que eu tenho, ela é linear. Então, a gente sabe o seguinte, né? Y' mais py igual a g. Eu não vou ficar falando que y' de x ou y de x igual a g de x. Enfim, a gente não vai ficar colocando aquela notação de parêntese de x, porque a gente já sabe que é uma função de x. Esse fator integrante, ele vai multiplicar essa EDO aqui, então ele vai multiplicar a EDO para transformá-la em uma coisa integrável. E de antemão, essa função P e essa função G, elas são contínuas. Então, a gente parte do princípio que P e G são funções contínuas, tá? Quando a gente multiplica todo mundo aqui por μ, isso implica que a gente vai ter μ y' mais μ vezes P y igual a μ vezes G. Então, a gente não pode esquecer aqui do μ vezes G. Agora, preste atenção aqui, ó, desse lado direito aqui, do lado esquerdo, perdão, da igualdade. Isso aqui me lembra muito a derivada do produto, né? Onde eu tinha a derivada da primeira vez a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda. Então, de fato, eu posso fazer o seguinte, ó. Se a derivada de μ vezes y, né? Ou seja, a derivada desse produto aqui dx. Vamos lá, vamos escrever mais bonitinho aqui. Derivada de μy dx. Quem seria essa derivada? Vamos considerar então aqui o y como sendo a primeira. Vou até inverter aqui para a gente poder fazer a regra do produto. Então vai ficar y vezes μ. Então vai ficar a derivada da primeira, então y' vezes a segunda, que é o μ, mais a primeira, que é o y, vezes a derivada do μ, que seria o μ', porque o μ é função de x. Então vamos só reorganizar. Vai ficar aqui μ y' mais μ' vezes y. Se isso é igual à nossa expressão anterior, ou seja, μ vezes y' mais μ vezes p vezes y, que é igual a μ vezes g, o que a gente tem aqui de comum? Olha só, μ y' está aqui, μ y' está aqui. São iguais. Agora, μ'y tem que ser igual a μ py. Ou seja, isso implica que elas são iguais se e somente se μ'y, perdão, μ'y, né? μ'y vai ter que ser igual a μ vezes p vezes y. O y, ele vai cancelar com esse outro y do lado de cá. Então, a gente vai sobrar aqui, né? Vai sobrar aqui para a gente poder fazer a relação μ' igual a μ vezes p. Olha só que legal. Agora perceba o seguinte, μ' igual a μ vezes p, como p é função de x, a gente tem aqui uma EDO separável, só que na variável μ, né? Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, nós sabemos que μ' é a mesma coisa que dμ dx. dμ dx. Isso aqui vai ser, então, p de x vezes μ de x. Aqui agora eu vou utilizar a notação um pouco mais completa. Então, é como se eu passasse o dx multiplicando, o μ passa dividindo, então a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre μ dμ é igual a p dx. Vamos colocar aqui o p de x, né, ainda no formato mais completo. P de x dx, que é para mostrar que ele é função de x. Podemos integrar
em ambos os lados e vai aparecer uma constante de integração aqui. E a gente sabe que a integral de 1 sobre μ é o ln do módulo de μ, que é uma função de x. Isso vai ser, então, a integral de p de x dx mais c. Agora, a gente pode exponenciar ambos os lados. Se eu exponencio ambos os lados, a gente vai concluir, então, que o nosso módulo de μ de x vai ser igual a exponencial de c vezes a exponencial da integral de p de x dx. E a gente pode assumir que c é igual a zero. Se c é igual a zero, isso implica que o nosso μ de x vai ser igual a exponencial da integral de p de x dx. Ou seja, essa aqui é a cara do nosso fator integrante. E aí você já pode estar se perguntando, por que você assumiu c igual a zero? Por que você tirou o módulo ali do μ? Primeiro, perceba o seguinte, quando eu tinha exponencial dos dois lados, eu tinha um exponencial de uma soma ali na potência, né? Então eu posso separar em duas, eu posso separar num produto de potência de mesma base. Por isso que ficou o exponencial de c vezes o exponencial lá da integral. Beleza. Eu assumi c igual a zero porque aqui são infinitas soluções. Então eu posso ter um único fator integrante. Eu só quero um fator integrante. Eu não quero infinitos fatores integrantes, só quero um. Então eu assumo que c é igual a zero. E exponencial de zero, né, vale 1. Beleza. Então aqui é o segundo ponto. O último ponto é porque eu tirei do módulo, né? Perceba o seguinte, que exponencial sempre vai me retornar um valor positivo. Então, exponencial ele sempre vai ser algo positivo. Então, o módulo de μ vai ser a própria solução positiva de μ. Por isso que o nosso fator integrante é a exponencial da integral de p de x dx. Lembrando que o p ele nasce justamente aqui, ó, do nosso formato geral. O p ele sai justamente daqui, ó. Ele está multiplicando o y. Então, perceba que antes de obter, né, o fator integrante, eu tenho que escrever, né, a nossa EDO nesse formato aqui, y' mais py igual a g. Depois que eu encontro o formato de p, aí a gente consegue calcular o fator integrante. Mas agora, perceba o seguinte, a gente acabou de ver, né, que se y' mais py é igual a g, ou seja, se a EDO é linear de primeira ordem, a gente consegue multiplicar toda essa EDO aqui pelo fator integrante. Quando a gente multiplica pelo fator integrante, é como se a gente estivesse obtendo ali a derivada, né? A derivada do produto μy, e nós vimos que nesse caso, o nosso fator integrante é essa exponencial da integral. Então, mais uma vez repetindo, primeiro passo, vou até colocar aqui o símbolo, né, de primeiro, vou colocar aqui primeiro passo, a gente tem que identificar que ela é linear, a EDO é linear, e deixar nesse formato aqui. Depois que a gente identifica quem é o P, né, a gente obtém o nosso fator integrante. Então, esse aqui seria o nosso segundo passo. Agora, o que eu estou interessado? Eu estou interessado na forma de y, na solução geral de y. Então, a gente vai partir justamente desse cara aqui, ó. Quando eu utilizo o fator integrante, a gente mostra que esse cara aqui é verdade. Então, o que a gente tem? Que a derivada com respeito a x de μ vezes y é igual a μ vezes g. A μ vezes g. Beleza. Eu posso integrar ambos os lados, porque eu tenho a derivada. E ambos são função de x. Eu quero isolar y. Então, se eu tenho aqui uma derivada envolvendo y, eu vou integrar para obter o próprio y. Então, a gente vai integrar aqui. Quando a gente integra, tem que aparecer, no caso, né, uma constante de integração, e a gente está integrando com respeito a x, tá? Então, aqui vai aparecer um dx. Então, isso implica, vou até escrever aqui, né, para ficar bem claro, que aqui é a derivada com respeito a x de y vezes μ, dx é igual a integral de μ vezes g, também dx, mais a constante. Beleza? Então, a integral é com respeito a x. Só que a integral da derivada vai ser a própria função, vai ser o próprio argumento y vezes μ. Então, isso implica, né, que a integral da derivada de y'mi é o próprio y'mi, ou μ vezes y, fica à vontade da forma como você fala. Então, aqui vai ficar μ vezes y de x é igual
a integral de μ de x vezes g de x dx mais k. Como a gente já obteve o μ, ou seja, eu estou partindo do pressuposto que ela é linear, escrevi nesse formato, dessa forma que eu acabei obtendo o próprio μ de x, depois a gente fez essa integração aqui e eu posso isolar o y passando o μ dividindo. Então, isso implica que o nosso y de x é igual a 1 sobre μ de x, que multiplica esse resultado aqui, integral de μ vezes g dx mais k. Ou seja, o nosso passo 3, vamos colocar aqui destacada essa equação, o nosso passo 3 é justamente obter essa integral de μ vezes g. Então, o nosso passo 3 seria esse cara aqui, ó, terceiro passo. E o quarto passo é só isolar. Então, basicamente, a solução de um EDO linear de primeira ordem passa por 4 passos. Primeiro é identificar que ela é linear de primeira ordem, esse aqui é o mais básico, né? Então, é simplesmente colocar aqui nesse formato y' mais py igual a g, beleza. O segundo passo é calcular o fator integrante exponencial da integral de p de x dx, onde o nosso p de x sai justamente ali do próprio primeiro passo, né? Quando a gente deixa nesse formato, a gente chega nessa expressão para o p de x. O terceiro passo é a gente calcular a integral de μ vezes g. O quarto passo é só obter a expressão geral ali para o y. Tranquilão? EDOs lineares de primeira ordem passam por esses 4 passos. Tranquilo?